Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do meu Senhor, o Espírito do Deus Altíssimo, seja com você hoje e para sempre. Ontem nós estávamos falando do capítulo 3, versículo 6 de Malaquias, que diz que eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Não sois, em outras palavras, destruídos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Para consertar essa situação, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou na igreja, eu tenho me humilhado diante de Deus, toda vez que eu vou na igreja, eu vou perante o altar, puxa, eu coloco-me de joelhos e falo, Deus, me perdoe, eu estou em pecado, eu cometi o pecado e tal. E a pessoa se humilha, ela ora, ela até busca ao Senhor, mas ela se esquece de algo mais importante do que orar, jejuar e buscar o Senhor. Mais do que se humilhar perante Deus. Preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Presta bastante atenção. Porque Deus não muda, não mudou e não mudará jamais. Ele é o mesmo. Como ele foi no passado, ele é no presente e o será no futuro, porque ele é imutável. Imutável, quer dizer, não muda nunca. Então, como ele foi com o povo dele, de Israel, no passado, ele é hoje e será sempre. No passado era o povo de Israel, os filhos de Israel, porque não haviam cristãos. Mas hoje existe também os cristãos, não é? Que é uma raiz do povo de Israel. Deus falou para o povo de Israel, dizendo através do livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é isso que você faz? Chamar pelo nome dele é você dizer-se cristão, cristã, que se chama pelo meu nome, se humilhar, você tem feito isso, talvez tenha feito isso, se humilhar e orar, você tem feito isso, e me buscar, você tem ido todos os domingos, às quartas-feiras, na busca do Espírito Santo. Mas ele não diz isso apenas. Ele diz se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aí é que pega. Aí é que pega. Porque não é difícil se humilhar diante de Deus. Nem tampouco orar. Há até pessoas preguiçosas que preferem pedir os outros para orarem por ela. Mas não é difícil, não é complicado orar. E me buscar, também não é difícil buscá-lo. Não é difícil você sair de casa num domingo pela manhã e ir na casa do Senhor buscar a sua face. Nem às quarta-feiras à noite. Agora, se converter dos maus caminhos, aí o bicho pega.
pega, sabe por quê? Porque ninguém quer sacrificar. Ninguém quer sacrificar, ninguém quer abrir mão de suas vontades, do seu eu, do seu egoísmo. Ninguém quer. A mulher foi trocada por uma mais jovem. Ela era balzaquiana. Quer dizer, estava lá para os 40, 50 anos. Então a pele já começou a ficar mais mole, mais macia, mais maleável. E então o marido trocou-a por outra mais jovem. Mais jovem. E aí essa mulher, o que ela faz? Ela corre para as clínicas de estética para tentar mudar a sua fisionomia, tirar as ruguinhas, tirar aquelas coisas que enfeiam o seu corpo, porque ela quer apresentar-se bonita para o seu marido e atraí-lo de volta. Só que é uma disputa desleal. Você vai perder, minha amiga. Vai perder. Porque por mais especialista que o cirurgião plástico possa ser, por melhor que ele seja, por melhores que sejam seus instrumentos cirúrgicos, ainda assim, ele jamais vai conseguir fazê-la aos pés daquela jovem que está com o seu marido. É ou não é? É terrível, porque você já está com uma idade avançada. Embora que para mim, eu estou com 72 anos, você é nova, você é jovem. Mas quem está com 50, por exemplo, e olha para quem está com 20, na idade dos 20 anos, vê, poxa, isso é injusto, não dá para disputar com ela. Então não adianta você querer investir no seu exterior, no seu corpo, para tentar competir com aquela amante. Você tem que investir no seu interior. Você tem que ter algo a mais. Você tem que ter alguma coisa que faça diferença. Que você verdadeiramente venha espelhar uma nova criatura, uma criatura novinha. Mais nova do que aquela de 20 anos. Como? Investindo a sua vida no altar. Você sabe que o altar de Deus é o lugar do sacrifício, mas também da resposta. É ali que se resolve todos os problemas. É ali que você conserta, que você repara os seus erros. É ali que você tem um encontro com o Altíssimo e ele dá para você uma direção capaz de você ser uma nova criatura, seguir um novo caminho, viver uma nova vida. Então, o que Deus quer, além de a pessoa se humilhar, orar e buscá-lo, é que a pessoa se converta. Essa é a realidade. Não adianta ela ficar querendo consertar ou tampar o sol com a peneira. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para que o meu marido volte. Não adianta você tentar querer lutar com as suas próprias forças, com o seu próprio braço. Você tem que se juntar com Deus, você tem que se voltar para o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Você tem que se entregar no altar, você tem que dedicar a sua vida no altar. Não foi no altar que você se casou? E o altar que você se casou não sustentou o seu casamento, porque quando você subiu no altar com o seu marido, o antigo marido, você subiu pensando no casamento, pensando na sua vida, você pensando no seu eu, pensando na sua família, pensando na construção do seu lar. Mas
você não pensava em Deus. Você não pensava nele, é ou não é? Fala a verdade. Você estava ali no altar por uma questão mais social do que propriamente espiritual. E aí o que acontece? O que aconteceu? Na hora do vamos ver, seu marido te deixou e você ficou sozinha. Quer dizer, todos aqueles anos que você viveu, que entregou a sua vida, a sua lealdade para ele, não valeram de nada. Mas se você, naquele pacto que você fez com seu marido diante do altar, diante de Deus, tivesse falado, meu Deus, eu estou entregando a minha vida para o meu marido, mas antes de entregar a minha vida para ele, eu quero depositá-la nas suas mãos. Porque eu tenho consciência de que esse meu casamento é um símbolo do meu casamento contigo. E eu não quero que o meu casamento seja marcado por uma festa, por uma celebração. Não, meu casamento eu quero que seja marcado por essa minha entrega da minha vida a ti. Quer dizer, se isso tivesse acontecido, o seu casamento estaria aí tranquilo, firme e forte, como é o meu. Então você tem que ver, minha amiga, meu amigo ouvinte, que não adianta ir na igreja simplesmente orar, humilhar, buscar a face de Deus, se não houver uma conversão, se não houver uma mudança de atitude. Converter é mudar de atitude. Você está andando, por exemplo, na direção do norte, você dá uma guinada de 180 graus para o sul. Então você vai para o sul. Quer dizer, você estava caminhando numa direção cheia de erros, num caminho de erros, de falhas, de mentiras, de enganos, de blá, 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 de emoções, e você toma uma decisão e dá uma guinada de 180 graus para seguir o caminho que vai encontrar com o Senhor Jesus. Quer dizer, você se converte dos seus maus caminhos. Quando você se converte dos seus maus caminhos, então o Senhor promete aqui ouvir dos céus as suas orações, perdoar os seus pecados e sarar a sua vida, sarar a sua terra, sarar o seu casamento. É isso que acontece. É toma lá da cá. Não tem outra alternativa. Eu falei isso ontem, continuo falando isso hoje, vou continuar falando pelo resto da minha vida. Com Deus não tem esse chororô, não tem lamentações, não. Você vem e fala com o pastor, fala com o bispo, fala com todo mundo, mas ninguém resolve o seu problema, porque o seu problema está dentro de você. Você tem que mudar o que está aí dentro de você. Se você não mudar o seu interior, o seu exterior vai continuar a mesma coisa. Sua vida vai continuar a mesma coisa. Se você não muda a sua cabeça, o seu espírito, sua alma vai continuar sofrendo. Você tem que mudar o seu interior. E para mudança no seu interior, somente um pacto com Deus. É isso que ele quer dizer. Voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, outros também. Quer dizer, toma lá da cá. Se você se volta para ele, ele se voltará para você. Se você não se volta para ele, você vai ficar sozinha. Aí você vai ficar procurando os médicos, esteticistas, etc., para tentar competir com aquela jovem que tomou o seu lugar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não é difícil. Eu sei que, do ponto de vista humano, é difícil porque a pessoa é egoísta, ela só pensa em si mesma, ela só olha para o seu umbigo, ela
ela quer ser feliz. Ela não está preocupada em fazer a outra pessoa feliz. Ela não casa para fazer alguém feliz. Ela casa para fazer-se feliz. Quer dizer, egoísta. Ela pensa primeiro nela. E aí é que dá errado. Dá errado porque ela pensou nela. Não, eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ter a minha felicidade. É claro que esse pensamento é um pensamento até normal nos seres humanos, mas não de quem é uma pessoa de Deus. Quem é de Deus quer fazer a outra pessoa feliz. Não pensa em si próprio, mas pensa no seu semelhante, que é o segundo grande mandamento, né? Amarás o teu semelhante como a ti mesmo. E esse é o mandamento semelhante ao primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, amiga e amigo ouvinte, não adianta você querer tirar apenas a dor de cabeça. Você tem que ver a origem da dor de cabeça. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e ela toma um remédio para tirar essa dor de cabeça. Só que aquela dor de cabeça, ela às vezes tem uma origem. Talvez seja problema de pressão alta, talvez seja uma comida que comeu e fez mal, talvez tenha sido uma noite mal dormida, talvez seja aborrecimento, talvez seja isso, talvez seja... Normalmente, todas as dores têm uma raiz, não é? Todos os males têm uma raiz. Qual é a raiz da sua vida ruim, má, terrível? Então, qualquer que seja a raiz, então você pode mudar essa raiz tornando-se para Deus, voltando-se para o Senhor, o Todo-Poderoso. É isso que ele fala. Voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Você quer ver uma coisa? Aí ele diz assim, em seguida ele fala assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubaste. Primeiro ele pergunta, em que havemos de tornar para ti, Senhor? Como nós voltaremos para ti? Aí ele faz a seguinte pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo não é simplesmente os primeiros 10% da sua renda, não. O fruto do seu trabalho, não. Dízimos e ofertas não são dinheiro, porque dinheiro é até fácil de colocar no altar. Oferta não é difícil. Dízimo tampouco é difícil. O difícil é colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque quando a pessoa é dizimista, ela está considerando o Senhor como Senhor na sua vida. Ela está considerando Jesus como Senhor da sua vida. Quer dizer, em primeiro lugar, acima de tudo. Ele é prioridade na sua vida. É isso que quer dizer. É isso exatamente. O dízimo é apenas uma consequência. Mas o mais importante é considerá-lo como o seu Senhor. Por exemplo, apenas a título de exemplo, quando eu me casei, puxa vida, recém-casado, eu trabalhava o dia inteiro, pensando em voltar para casa e estar junto com a Esther. Sabe, um recém-casado, recém-apaixonado, digamos assim. Eu pensava o dia inteiro na Esther. Eu trabalhava, fazia qualquer coisa, fazia tudo que tinha que fazer, mas o meu pensamento estava lá em casa. E eu falava comigo mesmo, eu vou chegar em casa, eu
com os meus botões, pensava assim, eu vou chegar em casa, a Esther vai estar lá com aquele penhoarzinho rosa, cheio de peninha lá, não sei das contas, e me esperando e tal, fazendo aquela comidinha e tal. Então eu ficava sonhando e curtindo esses pensamentos maravilhosos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem o pensamento permanentemente voltado para Ele. A gente quer saber como que a gente pode agradá-lo, como que a gente pode manifestar nossa gratidão para com Ele. A gente quer ajudar os outros, a gente quer salvar outros, porque a gente sabe que a coisa mais gloriosa para o Senhor Jesus é que nós ganhemos almas. Vale mais do que ficar orando, adorando, louvando, ofertando, qualquer coisa. Porque quando você ganha uma alma, você realmente agrada a Deus. Você adora, você louva, enfim, você faz aquilo que Ele quer. Então, quando nós somos infiéis no dízimo, isso mostra que o relacionamento com Ele é zero. Se nós somos infiéis no pouco, porque os dízimos são os primeiros 10%, são pouco, porque quem dá 10% fica com 90%. Não é verdade? Então, quando você dá 10%, quando você devolve os seus 10%, você está considerando o Senhor como primeiro na sua vida. Porque os dízimos são os primeiros 10%. Se você pegar os primeiros 10% e gastar consigo mesmo, e pegar os 90% seguintes, entregar na igreja, ainda assim você estará roubando a Deus. Porque Deus não vai considerar aqueles 90% como dízimos. Ele só considera dízimo os primeiros, as primícias, os primeiros 10%. Antes de você pagar tudo, você separa os primeiros 10%. Que quer dizer o seguinte: primeiro é o meu Senhor. Quer dizer, a minha vida se dedica ou tem razão de ser porque o Senhor é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor, o meu Rei. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele está acima da minha mulher, dos meus filhos, do marido, dos pais, primeiro do que tudo. Lembra quando Jesus falou assim, se você amar sua mãe e seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar sua filha, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele tem que ser o primeiro. Então, quando você é dizimista, na realidade, quando você é fiel, leal, dizimista, você está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Você está se colocando como serva, como servo de Deus. Então, quando a gente se volta para Deus, voltar para Deus é considerar os seus princípios, é considerar os seus valores, os valores de Deus, como fundamentais na nossa vida. Então, se eu agrado ao Senhor, é óbvio que Ele vai me agradar, vai satisfazer os desejos do meu coração. Se eu o sirvo, Ele vai me servir. Ele não disse nesses termos, mas eu entendo que ele diz, em outras palavras, as seguintes palavras: sirva-me com obediência, e eu te servirei com bênçãos. Essa é a palavra de Deus.
Sirva-me com a sua obediência, com a sua fidelidade, com a sua lealdade. E eu te servirei com as bênçãos, com as respostas, com os desejos do seu coração. Quer dizer, primeiro ele deve ser servido. Depois nós seremos atendidos. É o que ele falou aqui, lá para Salomão. Se o meu povo, que se diz cristão, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, colocando-o em primeiro lugar na sua vida, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, é questão de justiça. 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 Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Então, por conta disso, eu sou apenas um simples servo e nada mais. Minha obrigação é servi-lo 24 horas por dia, por 365 dias no ano, por toda a minha vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que servi-lo primeiro do que a minha esposa. É claro que naquela altura, quando eu me casei, eu era muito jovem. Eu era jovem na fé. Não tinha muito esse entendimento que tenho hoje. A gente vai amadurecendo. E o entendimento que eu tenho hoje, a gente vai passando à frente para que outros possam ter, para que então venham ser beneficiados. Então, eu sofri muito. Eu sofri muito por falta de direção, por falta de conhecimento, por falta de orientação, que alguém me ajudasse. Eu aprendi com a vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu aprendi com os desertos. Eu aprendi com os desertos, ou nos desertos. Mas eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou. E hoje eu passo para você, especialmente você, minha amiga, que tem sido muito, muito sofrida, afligida, por conta de ter sido traída, por conta de ter sido trocada. Ele, o seu ex-marido, elegeu outra no seu lugar e você está aí, angustiada, humilhada, envergonhada. Como eu disse ontem, você está sentindo na pele o que Deus sente em relação, com certeza você também, porque se você está passando por isso é porque você não deu ouvidos à voz dele. Você não o considerou em primeiro lugar na sua vida. E agora você está só, o chão se abriu, você não sabe o que fazer. Mas eu estou falando, aqui está dizendo, ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Volte-se para mim, e eu me voltarei para você. Sirva-me com fidelidade, e eu te servirei com as bênçãos que eu tenho reservadas para você. É tomar lá da cá. É tomar lá da cá, minha amiga, meu amigo ouvinte. Esse é o custo. Você sabe que, assim como existe o dinheiro neste mundo para trocar, para fazer compra, etc., também existe o dinheiro no reino de Deus. Só que o dinheiro no reino de Deus, ele não é visível, ele é invisível. O dinheiro no reino de Deus é a fé. E Deus distribui dinheiro, esse dinheiro para todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. Todo mundo tem esse dinheiro. Ninguém pode dizer, eu sou pobre, pobre, pobre. Nada disso. Você tem dinheiro.
o dinheiro que Deus quer, seu, para te devolver as bênçãos dele, está nas suas mãos. Chama-se fé. Chama-se fé. Usa a sua fé. Use a sua fé, obedeça, toma atitude, e ele, com certeza, vai te devolver multiplicado aquilo que você quiser. Mas primeiro você tem que manifestar essa fé. A fé da obediência. A fé da obediência à sua palavra. Que, em princípio, a primeira obediência é fazer dele o seu Senhor, cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. É por isso que Deus fala aqui, roubará o homem a Deus? Vocês estão me roubando. Estão me roubando. Roubando em quê, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Mas o que é que representam os dízimos, as ofertas? Representa a fidelidade, a lealdade. A lealdade que você, mulher, quer do seu marido. Você, homem, quer da sua mulher. Essa fidelidade que nós exigimos dos nossos parceiros, ou o marido exige da mulher e vice-versa, essa fidelidade é o que Deus quer de nós. Fidelidade. Então, quando a gente é dizimista, a gente está mostrando essa fidelidade, essa lealdade. Mas não é só isso não, viu? Não é só você pegar e devolver os dízimos e achar que agora você é a pessoa mais leal do mundo. Não! Você tem que deixar a mentira, você tem que deixar a prostituição, você tem que deixar a promiscuidade, você tem que deixar aquilo que não presta, você tem que abandonar os amigos imprestáveis, aqueles que são inimigos da sua alma. Você tem que morrer para esse mundo e começar a viver em função dele, do Senhor Jesus. Aí a sua vida vai ter sabor. Aí a sua vida vai ter gosto. Aí você vai começar a ser feliz. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte. Vamos, nesse momento, ouvir mais um testemunho do que tem acontecido na terapia do amor, às quintas-feiras. Veja só, um exemplo de fé, de vida, do poder de Deus na vida daqueles que se voltam para Ele. Tive 2 relacionamentos que não deu certo e tinha complexo de inferioridade, que eu achava que não era felicidade, não era para mim. E aí, uma certa vez eu tentei até tirar minha própria vida. E aí não deu certo, não consegui. Aí foi que eu conheci a terapia do amor. Aí eu comecei a lutar, né? Cheguei solteiro e desacreditado. Eu não acreditava em mim mesmo. Tanto é que eu queria dar cabo da minha vida, né? E realmente, se eu não colocasse em prática o que eu estava ouvindo, a minha vida ia continuar do mesmo jeito. Aí eu comecei a pegar firme, não faltava nenhum dia. E fui, aquilo que era passado, ia colocando em prática, né? Muitas pessoas falavam, não vai dar certo, né? A minha própria família falava, não, você é muito tímido, você não vai conseguir nada, você vai morrer solteiro. E eu via isso na
né, na minha família, minha mãe mesmo, não dava certo com ninguém, mas como eu estava firme, decidido a mudar, então aí eu perseverei. Aí, passado um tempo, aí eu conheci ela. Eu morava numa cidade e ela morava na outra. Foi que, por telefone, eu tive o primeiro contato com ela. Aí a gente se encontrou na terapia, né? A partir daí a gente começou a conversar, né? Se conhecer. Você tinha algum passado também difícil? Tinha muito triste. Muito triste. Eu até mesmo já vinha ter do casamento do meu pai, mas minha mãe, que também não era feliz. Aí já vinha, sabe assim, já de família. E a minha vida foi totalmente uma derrota. Aí a única coisa que passava na minha cabeça é de me matar. Que às vezes eu vim da Bahia, né? Aí aqui eu morava eu e meu irmão. Às vezes eu saía de casa e até falava para ele que era tão assim uma tristeza, uma angústia, porque era o meu sonho, era de ser feliz na minha vida sentimental, de me casar e construir a minha família. E até então isso não estava acontecendo. Aí até quando eu saía de casa para trabalhar, avisar meu irmão, se der tal horário eu não chegar, pode saber que eu me matei. De tanta tristeza, porque era muito infeliz, era uma vida de derrota. Hoje nós estamos casados, temos um filho, né? Somos felizes e as lutas vêm, mas a gente, tudo aquilo que a gente aprende, a gente coloca em prática e os problemas não nos afetam. Dá vontade mais de, quando vem o problema, de crescer mais e mais. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, milagres acontecem na vida daqueles que não apenas oram, que não apenas buscam o Senhor, que não apenas se humilham diante do Senhor, mas especialmente na vida daqueles que se voltam para Ele. Essa é a realidade. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E também, quinta-feira, não esquece. Por favor, não se esqueça. Você que é solteiro especialmente, nós temos um curso preparatório para os solteiros às quintas-feiras, na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.
Lassati mi scegli mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. C'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scegli mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.